Aqui a gente tem a fonte de alimentação de corrente alternada. Aqui a gente tem o resistor, indutor, capacitor e os multímetros, que a gente vai ver que eles têm um modo de operação em corrente alternada. Então, aqui a gente tem um dos multímetros, né, a gente liga, e esse aqui é interessante, ó, ele tem escalas, né, esse VTIL aqui significa que são as escalas de voltagem alternada. Então, a gente tem aqui até 2 volts, até 20 volts, até 200 volts, até 750 volts. Aqui são as escalas de voltagem contínua que a gente estava usando anteriormente. Agora nós vamos trabalhar com essas. Aqui também tem corrente alternada, ó, são as medidas de corrente, então amperímetro. Você tem aqui, muito parecido com a voltagem contínua, né? Até 20 mA, até 200 mA, em que você conecta aqui, tem até um conector especial para miliamperes, para correntes, né? E depois até 20 amperes. Então esse cara mede correntes grandes, até 20 amperes. E são essas duas escalas que vão nos interessar nessas medidas, ó, voltagem alternada e corrente alternada. A gente tem aqui um outro modelo, né, de voltímetro, de multímetro, na verdade, né, em que você tem um botãozinho aqui, ó, que você seleciona corrente alternada ou não. Ó. Na hora que eu apertei ele aqui, apareceu esse AC, né, que é corrente alternada em inglês, Alternate Current. Né? E aí, então, você ajusta as escalas de voltagem, já está valendo para corrente alternada. E as de corrente também, né, para corrente alternada. Então, esse modelo aqui tem esse detalhe. Vamos finalmente, então, falar sobre os dispositivos. Então, a gente vai trabalhar com resistor, indutor e capacitor. Por isso que, no roteiro, a gente tem ressonância no circuito RLC. R de resistência, ou de resistor, L de indutância, indutor, C de capacitância, do capacitor. Então, o resistor é o mesmo da corrente contínua, não muda nada. Então, vocês vão ver que é a mesma coisa. O indutor, a gente quase não trabalha com indutor em corrente contínua. Né? Por quê? Porque o indutor nada mais é do que um tubo em que você enrola um fio, né, em muitas voltas, tá vendo? Tem um fiozinho enrolado aqui, muitas voltas. É um fio que ele tem uma capinha de um esmalte isolante, de tal forma que um fio em relação ao outro aqui, ó, não está em contato elétrico, estão isolados uns dos outros. Mas você dá várias voltas aqui. Quando a corrente elétrica passa aqui, aparece um campo magnético. Né? Então, por isso que ele é chamado de indutor, porque tem indução magnética. Né? Então, passa uma corrente e gera um campo magnético. E quando essa corrente varia, o campo magnético também varia, e você tem a geração de uma força contra-eletromotriz. E isso dá origem à propriedade da autoindutância, que quando você trabalha em corrente alternada, vai te levar à reatância indutiva, que é uma grandeza medida em ohms, igual a resistência, e ela tem um funcionamento, né, ela é operacionalmente no circuito muito parecido com uma resistência, embora tenha diferenças importantes, como, por exemplo, depender da frequência. Né? Então, esse é o indutor. Ele é um dispositivo que gera campo magnético, né? E que sofre a influência de campo magnético também. Esse aqui, ó, é o capacitor. O capacitor a gente viu na experiência de carga e descarga, experiência 6, carga e descarga de capacitor. É um dispositivo muito parecido, né? Que nada mais é do que um isolante com duas placas, né, ensanduichando esse isolante. E aí, quando você aplica uma diferença de potencial, aparece um campo elétrico, né? E você armazena energia no capacitor na forma de campo elétrico. Né? E só que quando você tem corrente alternada, bom, quando a gente fez a experiência 6, que tinha corrente contínua, você viu que você aplica uma diferença de potencial no capacitor,
ele vai carregar o capacitor, né? E tendo uma resistência no circuito, sempre tem alguma resistência, né? Esse tempo de carga está relacionado com a constante de tempo RC, né? Resistência vezes capacitância. Quando você trabalha com o capacitor em corrente alternada, o que acontece? Ele fica carregando e descarregando, porque em corrente alternada a polaridade inverte nos terminais do capacitor. Então ele carrega, descarrega, carrega e descarrega. Então ele está sempre com alguma corrente que depende, né, da capacitância dele, né, depende dessas propriedades, depende da frequência da corrente alternada e dá origem a uma propriedade chamada reatância capacitiva, que é análoga à resistência também em corrente alternada, mas que tem essa diferença, depende da frequência, né? Então, resistor tem resistência em ohms, indutor tem a autoindutância em henries, que é uma unidade de autoindutância. O capacitor tem uma propriedade que é a capacitância, que é medida em farads, né, que é a unidade de capacitância. E o indutor dá origem à reatância indutiva, que é uma quantidade medida em ohms, igual a resistência. E o capacitor dá origem a uma quantidade chamada reatância capacitiva, que também é medida em ohms. Então, esse aí é o nosso material de trabalho. Bom, pessoal, vamos começar então a nossa montagem. E a primeira coisa que a gente vai fazer é ajustar a frequência no gerador. Então, no roteiro é pedido para ajustar 1000 Hz. A gente está aqui com 981, então eu tenho um ajuste aqui grosso e um fino. Vou botar esse fino mais ou menos no meio e vou tentar, acho que pelo fino aqui. Então tá lá, ó, 1000 Hz. Bom, agora eu vou testar tanto o gerador quanto o voltímetro, né? Então eu vou ligar aqui, ó, lembrando que não importa mais a polaridade, né? Vou pegar aqui esse voltímetro e vou ajustar, ó, para volts, corrente alternada, escala de 20 volts, porque eu já sei que a voltagem aqui não passa de 10 volts, valor eficaz. A amplitude aqui está no mínimo, então eu posso montar o circuito com a fonte ligada, mas a amplitude está no mínimo, não vai produzir corrente. Bom, eu vou aumentar aqui e vou fazendo a leitura na tela ali do voltímetro. Então eu estou vendo que eu aumento a voltagem do gerador, eu chego aí a 7,9 aproximadamente volts, valor eficaz. A gente não precisa mais se preocupar em relação à medida, se é valor eficaz, etc. A gente já sabe que tudo que vai ser feito nesse experimento vai ser em valores eficazes. Então eu vou deixar esse voltímetro ali para monitorar a voltagem da fonte. E agora eu vou testar o nosso amperímetro. Eu vou usar esse multímetro aqui como um amperímetro. E para testar a corrente, eu tenho que ter uma carga, né? A minha carga vai ser o resistor, que vai ser o primeiro a ser medido também. Então, eu ligo aqui na saída do meu gerador, passo pelo resistor, ó, e a outra saída e o resistor. Então, ó, está montado o primeiro circuito, que é o circuito R, né? É um resistor que tem valor nominal ali de 100 ohms, né? E agora o circuito está montado, ó, gerador, carga, que é o resistor, né? É o circuito mais simples que tem. Agora eu vou abrir o circuito para inserir o amperímetro. Ajusto o amperímetro para medir, ó, corrente até 200 mA. Então eu vou ligar aqui e aqui. E eu vou usar essa ligação porque eu vou aumentar
aos poucos a voltagem, então eu sei que não vai ter perigos de passar uma corrente muito alta, né? Porque eu vou observando, acompanhando a corrente. Então, ó, saiu de um polo da fonte, conectou no polo aqui de amperímetro, e o outro é o comum, e vem no resistor. Então, agora está montado o circuito com o amperímetro monitorando a corrente. Aí eu vou aumentando aqui a amplitude da voltagem e vejo, né, que a corrente está aumentando. Inclusive, eu vou até o valor máximo e chego a cerca de 50 miliamperes, valor eficaz de corrente. Então, eu estou vendo ali, ó, que a voltagem da fonte ela diminuiu um pouco por efeito de carga, né, porque agora está passando corrente. E então eu tenho um pouco mais de 5 volts na fonte, um resistor de 100 ohms, valor nominal, né, que não é um valor exato, é um valor nominal, e tem uma corrente de 50 miliamperes, então está compatível, né? A maneira de calcular corrente num circuito que só tem resistor em corrente alternada, valor eficaz, é idêntico à corrente contínua, né? Então, voltagem dividido pela resistência, eu tenho a corrente, valor eficaz. Quando aparecer, tiver indutor e capacitor no circuito, aí as coisas mudam, né? Então, eu deixo aqui no valor máximo, né, e já posso fazer a primeira medida da tabela. Antes disso, eu vou apenas conectar o outro voltímetro que vai monitorar a voltagem nos terminais da carga, que nesse caso é o resistor. Então eu tenho aqui um outro voltímetro, né? Eu tenho aqui a escala dele, ó, de volts, né, corrente alternada, e eu vou, né, e conecto, não importa, né, a polaridade, e conecto nos terminais da minha carga. A minha carga nesse circuito é somente um resistor. Então eu conecto aqui, ó, em paralelo, né, para saber qual é a voltagem. Então eu posso fazer aqui a leitura da voltagem nos terminais do resistor e sei a corrente que está passando por ele, né? Então olha lá, vamos preencher essa tabela aqui. A primeira tabela, tabela 1. O que ela pede? Para cada um dos componentes e associações, eu tenho uma voltagem total, uma corrente e uma voltagem nos componentes. Aqui eu só tenho um resistor. Então a voltagem nos terminais do resistor também me dão, em princípio, idealmente, a voltagem total. Só que, como eu tenho um resistor, um amperímetro no circuito, e ele tem resistência interna, então vai dar um valor um pouquinho diferente, né? A voltagem nos terminais do resistor e a voltagem total. E essa voltagem total, no caso do resistor, eu vou ler ali na fonte, ó, porque é a voltagem entre o resistor e o amperímetro, né? Então, considera as duas resistências, a resistência do resistor e a resistência interna do amperímetro, tá certo? Então, ele está marcando ali um pouquinho mais, 5,37, e esse aqui está marcando 5,3 volts, né? Então, ó, eu vou colocar ali VR 5,3 volts e 50,8 miliamperes, está até escrito ali a unidade, né? E a voltagem total, 5,37 volts. E agora, é simples, eu só vou substituindo ali as cargas de acordo com a tabela. Então, o próximo elemento é o indutor. Então, eu desconecto o resistor, eu posso diminuir a voltagem da fonte para fazer a operação com segurança. Vou substituir o resistor pelo indutor. Então, mesma coisa. E aí, a tabela me pede, né,
para fazer a leitura da voltagem nos terminais do indutor, corrente e a voltagem total. Então vamos lá mais uma vez. Eu posso colocar a voltagem aqui sempre no valor máximo. Você nota que não é preciso que em todas as medidas a voltagem total seja a mesma. Você vê que aqui a fonte conseguiu uma voltagem mais alta porque a corrente que passa no circuito é menor. Quanto maior a corrente do circuito, maior o efeito de carga sobre a fonte. É aquela história que a gente viu na experiência 4, né? Que a fonte tem uma resistência interna. Então, quanto maior a corrente, maior a diferença de potencial na resistência interna da fonte. Então, as nossas leituras aqui para o indutor, o dispositivo tem um símbolo L, né? O VL aqui, 7,87 volts. Corrente, vou tirar esse cabo aqui, justamente na frente do display. Corrente 21,9 miliamperes e voltagem total 7,78 volts. Né? Bom, próximo dispositivo é o C, capacitor. Então a mesma coisa, diminuo a voltagem da fonte para 0, venho aqui, coloco, troco, substituo o indutor pelo capacitor. Mesma coisa, aumento a voltagem da fonte novamente e faço as leituras. Então, voltagem nos terminais do capacitor 7,81, 7,82, está flutuando, tem uma barra de erro, então, né? 7,82 volts, 32,3 miliamperes, também fica variando uma unidade na última casa, é uma incerteza, né? E voltagem total 7,73 volts. Bom, próximo dispositivo é o circuito em série, resistor e indutor. Bom, então agora eu diminuo novamente a voltagem da fonte. Vou fazer o circuito chamado RL. Então primeiro eu substituo aqui o capacitor pelo indutor, fico com o circuito L. Agora eu venho e ligo o resistor em série. Então, para ligar em série, o que eu faço? Ligo esses terminais, um em cada extremidade, e agora eu venho com o cabo e conecto um componente no outro. Então, eu tenho aqui uma associação em série, resistor mais indutor. Aumento novamente a voltagem e faço aquelas medidas, aquelas leituras, né? Só que agora, veja o seguinte, como eu tenho dois dispositivos, a tabela vai me pedir VR e VL. E eu estou aqui com o VRL. Esse VRL é a voltagem total a menos da resistência interna do indutor. Então vamos continuar considerando que o V total é a leitura daquele voltímetro, está monitorando a fonte, realmente ele está pegando a voltagem, considerando indutor, resistor e resistência interna do amperímetro, né? Mas eu preciso preencher a tabela aqui com VL, VR e a corrente e o V total. Então eu tenho aqui, pego o meu voltímetro, meço VL, está dando 7,23 volts, a corrente está dando 19,7 miliamperes, a corrente não deve mudar, né, porque é o circuito em série, e eu só estou alterando aqui o voltímetro, que não perturba o circuito, né? Agora eu vou medir o VR. O VR está lá com 1,97 volts, a corrente continua 19,7 miliamperes, é a mesma, né?
e a voltagem total 7,54 volts. Então, próxima associação, RC. Então, eu estava com RL, é só trocar o indutor pelo capacitor. Então, eu venho novamente, diminuo a amplitude a 0 e substituo o indutor pelo capacitor. Mesma conexão. Tirou de um, passou para o outro. Então, está aqui. Vamos aumentar novamente. Valor máximo. Leitura V total, 7,25 volts. Voltagem que está atualmente nos terminais do resistor, que ficou da última medida, VR, 2,9 volts. Corrente é sempre a mesma, 27,5 miliamperes. Sempre a mesma que eu falo, aqui só tem uma malha, né? Um circuito em série, então a corrente é a mesma para todo mundo. E falta agora medir o VC. Então, desconecto o voltímetro. Lembrando mais uma vez que o voltímetro não perturba o circuito, que ele tem resistência interna grande. Então, eu tenho aqui 6,68 volts, vou botar aqui 6,7 volts, VC, e eu continuo com 27,5 miliamperes. E o V total 7,25. Próxima associação, LC. Então, eu vou trocar, estava com RC, quero passar para LC, eu substituo resistência pelo indutor. Então, eu diminuo a voltagem, mais uma vez. Pego o indutor e coloco no lugar do resistor. Então, está aqui, circuito LC. Aumento novamente a voltagem da fonte e estou medindo aqui VC, da última conexão, 14,71 volts, enquanto o V total é 6,85. Olha só. Corrente 60,2 miliamperes, né? E agora vamos medir o VL. Eu desconecto o voltímetro e conecto aqui no L e meço. Deu mais de 20 volts, ó, a leitura no VL, eu vou passar para a escala de 200 volts. Está dando 20,9, né, 20,8 volts, continua 60,3 miliamperes. Então, ó, você nota que de uma leitura para outra, a última casa decimal pode sofrer uma flutuação, tá certo? Isso é parte da incerteza. Então, esse aqui é o VL, 20,8 volts, V total, 6,83 volts. Né? E, última associação, RLC, que são os 3 dispositivos em série. Então, eu estou com LC em série, né? Eu vou inserir o R, ele pode entrar em qualquer lugar. Eu vou diminuir o V da fonte para abrir o circuito, conecto aqui em R, falta conectar o R com o C para ficar na conexão RLC em série. E aí eu tenho que fazer a leitura de VR, VL e VC. Então, aumenta a voltagem de novo. A voltagem total está em 6,38 volts. Né? A voltagem VL está em 12,8 volts. A corrente 38,1 miliamperes. Agora eu vou passar para VC. Está aqui VC, 8,5 volts. Agora VR. – 3,3 volts. Então, com isso, a gente finaliza o preenchimento da tabela 1.